Você sabia que a gente vamos falar da terceira carta de Apocalipse? A carta que Jesus, ele subiu para o céu depois que ele ressuscitou. E ele chama João, que era um velho que estava preso na ilha, e ele manda 7 cartas por ele. E ele manda ele escrever tudo que ele ia ver no céu e tudo que ele ia ouvir. E Jesus, ele manda João escrever essa terceira carta. São 7 cartas. Aí a terceira carta, já tem uns 2 vídeos aí, da primeira e a segunda carta. E agora é a terceira carta. E Jesus, ele manda essa carta para o anjo da igreja da cidade da Ásia, na Turquia. E aí, o nome da cidade era Pérgamos. E Jesus, ele manda essa carta. E ele diz na carta para o anjo da igreja, ele fala: diga a ele que quem está mandando a carta sou eu, aquele que tem uma espada de 2 fios na boca. É essa referência que ele manda para o anjo da igreja. E João, ele escreve para levar a carta até o anjo da igreja. E Jesus fala a ele na carta que sabe que quanto é difícil para aquele anjo, que sabe que a cidade onde aquele anjo mora, naquela igreja, e é a mesma cidade que Satanás também tem uma igreja. Era o mesmo lugar que Satanás habitava, morava. Então Jesus disse: portanto, eu sei da sua dificuldade. Mesmo assistindo à morte do Antipas, que era um outro discípulo, que Satanás, no caso, como disse Jesus, né, está na Bíblia, que Satanás era o homem na terra e ele era dono dessa igreja, e ele matava os discípulos do Senhor, e ele levou esse discípulo, esse Antipas, para a igreja, e lá ele matou esse rapaz. E Jesus, ele fala: eu sei o quanto é difícil, eu sei que não é fácil. E aonde o anjo da sexta da igreja 3, né, número 3, também estava a igreja de Satanás. E Jesus estava falando isso a ele: portanto, você é mais atacado. Eu sei que eles atacam mais você do que os outros, até porque estão juntos na mesma cidade. E Jesus, ele é compreensivo com ele. E ele diz: mas mesmo assim você não deixou a sua fé. Você permanece firme na fé. Então Jesus estava mostrando que estava feliz de algumas coisas. E Jesus continua aquela carta e ele diz: apesar de tudo, apesar de você estar se saindo bem em algumas partes, e apesar que aonde você está é muito mais difícil do que os outros, mas tem uma coisa que eu não estou gostando de você. Você está deixando as pessoas da igreja de Satanás entrar dentro da igreja do Senhor, da casa de Deus. E eles estavam ensinando a palavra e pregando dentro da igreja do Senhor. E Jesus, percebendo tudo isso, estava dizendo ao anjo: não estou gostando disso, não aceito isso. E eles não pertenciam a Jesus, porque eles pertenciam à igreja de Satanás, quer dizer, eles eram os anjos caídos na terra, porque os inimigos de Jesus é os anjos caídos na terra. Certo que eles vão corrompendo humanos, e todos aqueles humanos que se convertem a eles também passam a ser inimigo de Deus, e Deus vai batalhar contra eles. Portanto, Jesus ensina isso na palavra. E Satanás, ele também tinha uma igreja, porque está aqui nessa carta de Apocalipse. Diz até o lugar aonde ele tinha a igreja. E que aquelas pessoas estavam entrando dentro da igreja de Jesus, se convertendo, enganando o discípulo lá, o anjo da igreja, se passando por pessoa de Deus, por judeus,
Mas eles não eram daquela doutrina, eles eram da outra doutrina. Mas eles estavam ali para fazer a diferença na casa do Senhor, para não deixar a palavra de Deus ser divulgada, ser ensinada, a verdadeira palavra de Deus. Então eles criaram novas ideias deles, criaram novas doutrinas para a casa do Senhor. E Jesus, ele fala que se o anjo dele permanecer errando, fazendo as coisas que aqueles povo do mal queria, ele disse ao anjo dele: eu virei contra você e vou batalhar contra a você. E aí você pensa no que Jesus estava fazendo. Jesus, ele estava defendendo a população, porque Jesus não queria que a igreja dele se envolvesse com Satanás, com os anjos caídos que estavam na terra como humanos. E ele se passava pelo povo de Deus, pelos judeus, pelos homens de Deus. E eles entravam dentro da igreja de Jesus, se convertia a Jesus, se batizavam a Jesus e começava a ensinar a palavra de Cristo. Dá para você um negócio desse? E Jesus não estava feliz com essa ideia. Portanto, mandou a carta dizendo ao anjo: resolva esse problema que você deixou entrar dentro da igreja, porque senão eu irei contra ti e vou tirar você da igreja. E ele diz: e você não acharás lugar mais. Que foi a mesma coisa que ele falou com os anjos quando foi jogado para baixo. Ele disse que os anjos não achariam mais lugar no céu. Os anjos caídos são proibidos botar o pé no céu. Eles não podem voltar e entrar no céu jamais. Jamais. Portanto, todos aqueles humanos falsos humanos, porque eles eram anjos caídos. E muitos deles eram humanos mesmo, também. Mas já tinha se perdido, porque já tinha passado para o lado de Satanás. Já tinham se convertido na igreja, na casa de Satanás. Já trabalhavam para Satanás. Então, a luta deles era enganar as pessoas, fazer as pessoas desacreditar das coisas de Deus, para ficar o caminho aberto para eles, porque aí fica fácil. Se as pessoas não acreditassem em Deus, ia ter que acreditar neles. E eles conseguiam levar as pessoas para a igreja dele e manipular a mente daquelas pessoas. Portanto, Jesus manda as 7 cartas para cada anjo da igreja, porque todos os anjos da igreja estavam fazendo as coisas erradas. E as igrejas estavam se perdendo e a palavra de Deus estava sendo distorcida. Poderia rasgar a Bíblia? Não, porque a Bíblia é protegida pelo Espírito Santo. Ele não permite que ela seja destruída. Mas pode distorcer a palavra de Deus. Pode sim. Pega uma pessoa que não tem conhecimento e ensina diferente, errado. E aquilo estava acontecendo dentro das igrejas do Senhor. As igrejas que os antigos construiu, que Jesus chegou e encontrou feita. E Jesus entrava nela. E eram só 7 igrejas. E essas 7 igrejas, elas foram derrubadas. E elas nunca foram construídas. Elas permanecem até os dias de hoje destruídas. Portanto, Jesus disse: guarde a palavra nos seus corações. Chegarás o dia que não achará, porque ninguém que lê ela vai ler a verdade, vai distorcer, não vai entender, porque Satanás, ele vai cuidar disso para que as pessoas não compreendam. E sendo assim, ele ganha, ele vence as pessoas. Ele vence. E é isso.